Hoje nós vamos fazer um comparativo entre dois microfones extremamente populares. O microfone VEG, que é a mesma coisa do F-Ducy SL40, e o AM8 da Fifine. Ambos microfones aí são extremamente populares hoje em dia, até pelo custo-benefício e também pela praticidade das duas entradas aqui que a gente vai falar sobre elas. Olha só, comparando os dois aqui, o corpo, esse aqui, o microfone da VEG, ele é todo de metal, então ele tem uma aparência assim mais robusta e assim algo que vai durar bem mais. Você tem essa ideia de durabilidade, robustez, o que você não tem aqui no microfone da Fifine, infelizmente. Aqui é o corpo todo de metal, que é tudo metal, essa haste aqui, tudo isso aqui, o corpo dele é metal. E o microfone da Fifine, o que acontece? Essa parte aqui é metal, mas o corpo aqui é plástico. Tem muita gente que gosta porque faz com que o microfone fique um pouco mais leve, mas eu particularmente acho que não passa uma ideia de durabilidade boa, por exemplo, em uma queda, tá? Aqui, um outro problema que eu tenho com o AM8, na minha opinião, são esses dois apertos aqui, ó. O botão ele já não tem uma pegada muito boa, ele é todo redondinho, não tem nenhum relevo para você pegar aqui. E eu aperto, 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 parece que ele não dá um aperto muito seguro. Então eu tenho um problema com isso aqui, me incomoda um pouco. Agora, já no microfone aqui da VEG, olha só, não sei se dá para você ver, vou botar mais perto aqui, tá vendo? Tem uns relevozinhos, ó. E até o botão aqui é metal também. Então você consegue dar um aperto melhor nesse aqui. Continuando a comparação, ó, uma das coisas que eu mais gosto do microfone da Fifine é a espuma. A espuma do VEG assim, os dois têm excelente espumas. Os dois. As duas espumas aqui são muito boas. Muito melhor do que o da Fifine K688, K658 e tal. As duas espumas são muito boas. Só que o que acontece com o AM8? Ela é aveludada, então ela é mais bonita. Ela é boa e ela é mais bonita. Até quando você pega assim, é mais gostosinha de pegar e tal. Ela é até no microfone ela dá uma, assim, você olhando, ela é mais bonita. Então ela tem esse toque aveludado aqui na espuma, não sei se dá para você ver, não sei, parece que é a mesma coisa aqui para mim na webcam, mas não é não, tá? O do Fifine, ele tem um toque assim mais aveludado, mas é só uma preferência mesmo, mas os dois fazem um excelente trabalho, a gente vai testar daqui a pouco, os dois fazem um excelente trabalho na parte de segurar os explosivos, vamos dizer assim. Mas essa espuma aqui é muito legal. Ó, ambos são microfones dinâmicos e ambos têm entrada XLR e USB-C. E também a entrada de fone de ouvido, como você pode ver aqui, com monitoramento em tempo real, tá? Sem latência, latência zero mesmo em ambos aqui. Lembrando que eu vou testar esses dois microfones tanto na entrada USB quanto na entrada XLR, tá legal? Não vou colocar efeitos nenhum, vou só ajustar o volume. Olha só, um dos pontos que eu gosto mais no microfone da Fifine, o AM8, é o monitoramento dele. O monitoramento dele é muito gostoso de se ouvir, na minha opinião e para minha voz. Ambos fazem com que a sua voz fique um pouco mais grave, tá? E ambos têm um bom isolamento acústico, então um ruído de teclado, barulho de teclado quando você está teclando alguma coisa, jogando algum jogo, sei lá, barulho de carro na rua, não sei, eles têm um bom isolamento. Outro ponto aqui interessante também no microfone da Fifine é que ele tem RGB. Então ele tem um RGB aqui embaixo, então você que gosta de RGB, esse aqui não tem RGB, ele tem uma pegada mais séria, ele não tem RGB. Então esse aqui é uma pegada mais gamer, mas também você pode usar para alguma coisa mais séria também. Ele tem esse formato quadradão aqui. Eu achei que eu não ia gostar quando a primeira vez que eu comprei ele, mas eu gostei. O botão de mute, ambos têm botão de mute, mas o que acontece? Esse aqui é um botão capacitivo, você só vai encostar, e o microfone da VEG é um botão, faz só um pouquinho de barulho, deixa eu ver se você ouve.
Faz só um pouquinho de barulho, mas não é assim aquela coisa tão... Até porque o botão é emborrachado, então não é aquela coisa tão assim, oh, que barulhão. Quando... Não, não é não, tá legal? Continuando aqui, o microfone, aqui você controla o RGB, tá? Aqui você vai trocando o RGB ou desliga o RGB. Aqui você tem dois knobs, dois botões aqui, e um é para o ganho do microfone e o outro é para o ganho, o volume do seu, o volume geral do seu fone de ouvido, tá legal? O volume que vem lá do Windows para o seu microfone, até porque ambos funcionam como placa de áudio também. Então aqui em cima você controla o ganho do microfone e aqui você controla o volume do seu áudio no fone de ouvido. Isso é bem legal. Esse aqui também, a mesma coisa, só que aqui você vê que ele só tem um botão. E aqui tem mais e menos. Quando eu digo um botão para trocar aqui no meio. Então você vai segurar, você segura, e aí vai acender, por exemplo, aqui a luzinha. Deixa eu botar aqui para você ver. Aí vai acender a luzinha do fone de ouvido. Aí se você clicar aqui no menos, vai diminuir. E se você clicar no mais, vai aumentar. Aí é o volume do seu fone de ouvido. Se você segurar, ele vai acender aqui a luzinha do microfone. Aí agora você está aumentando ou diminuindo o ganho do microfone. Então é um botão multifunções que ele tem aqui. Tá legal? Aqui embaixo, uma vantagem que o AM8 tem, é que o AM8 ele tem entrada para 5 oitavos e 3 oitavos. Esse aqui não. Esse aqui só tem 3 oitavos, que é aquela grande, se eu não estou enganado. Aí você tem que usar um adaptador, você vê que já está até com o adaptador aqui dentro. Eu não sei, não vem com adaptador não. Não lembro se vinha com adaptador, se tivesse, não, porque eu tenho uma porção de adaptador aqui. Então eu acabei colocando um outro aqui. Mas eu acho que não vem com adaptador não. Tá? Mas aqui você vai precisar de um adaptador se a rosca for aquela, o parafuso for aquele menorzinho. O do Fifine você já não precisa, que ele tem adaptação tanto dentro aqui para 5 oitavos e 3 oitavos. Tá legal? Basicamente, é claro, o da Fifine ele é bem mais leve por causa do corpo de plástico, então basicamente é isso. Tá? Basicamente, entre os dois microfones, o corpo dos dois microfones, é isso. Você vê aqui tamanho, o microfone da VEG ele é um pouquinho menor, um pouquinho, mas foi o que eu falei, o microfone da VEG ele tem essa pegada um pouco mais podcast e uma pegada mais séria. Mas assim, em termos de qualidade, você vai estar bem servido com qualquer um deles. Na verdade, a gente vai testar agora e aí você vai ouvir na prática. Vamos lá. Vamos lá para o que interessa. Agora eu estou utilizando o microfone da VEG. Eu vou alterando aqui entre o microfone VEG e o da Fifine, o AM8. E você vê que ambos estão aqui. Eu vou falando até para você sentir aí a qualidade, ouvir a qualidade de cada um deles. E eu vou te avisando aqui quando eu trocar. Então agora eu vou trocar para o microfone da Fifine. Eles estão aqui praticamente no mesmo volume no OBS, sem nenhum tipo de filtro. Agora eu estou falando no microfone da Fifine, o AM8. Eu vou falando um pouquinho mais aqui, vou falar um pouquinho mais do que eu gosto, do que eu não gosto desses dois microfones, aí você vai ouvindo aí. Lembrando que eu estou usando o cabo USB, ainda não estou via XLR, eu vou ligar eles daqui a pouco via XLR, mas agora eu estou via USB. Esse que você está ouvindo agora é um microfone, lembrando que eu não estou com nenhum filtro ligado. Esse agora é o da Fifine AM8. Agora eu voltei para o F-Duce. O F-Duce está aqui e o da Fifine está aqui. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou falar virado para eles e aí você vai ouvir que a gente chama de Proximity Effect e aí eu vou testar também a espuma de cada um deles. Lembrando que agora eu estou falando direto na frente do F-Duce, pato, patinho, sapo, faca, pato, patinho, sapo, faca e agora eu vou trocar para o Fifine. Agora eu estou no Fifine, faca, sapo, pato, patinho, faca, papá, papá, patinho. Então agora eu estou falando direto aqui no da Fifine. Agora eu vou virar para frente, vou continuar falando aqui na diagonal. O microfone está na diagonal aqui para mim. Agora eu estou falando no microfone da Fifine, o AM8. Como eu falei, agora eu vou trocar pro microfone da VEG.
Agora eu estou falando no microfone da VEG, a gente vai ver agora essa questão de ruído. Muita gente me pergunta e tal, para abafar o som do teclado, não sei o que e tal. O teclado não está bem atrás do microfone, ele está aqui assim praticamente do lado. Então a gente vai verificar também a questão de teclado e eu vou falar um pouquinho do lado para você sentir. Vamos começar com o microfone da Fifine. Agora eu estou falando no microfone da Fifine e vou falando do lado agora. Agora eu estou falando do lado do microfone da Fifine. Agora eu estou falando do lado para você ver a questão de rejeição de ruído. Eu estou voltando aos poucos para o centro aqui do microfone. E agora eu vou virar de novo para a câmera, falando perto do microfone da Fifine, cerca de uns 4 dedos. Agora eu vou trocar para o VEG. Agora eu estou falando no microfone VEG, também cerca de 4 dedos de distância. Agora eu vou falar do lado dele, falando do lado do microfone VEG, falando do lado dele para você ver essa questão de rejeição de ruído. E agora eu estou voltando para o centro, falando diretamente no microfone. Agora eu estou virando e falando virado aqui para a câmera, mas de lado para o microfone. Esse é o microfone da VEG. Vamos testar agora, vamos voltar para o microfone da Fifine. Voltando para o microfone da Fifine, e aí a gente vai ver aqui a questão de teclado. Lembrando que esse não é um teclado mecânico, na verdade é um semi-mecânico, eu acredito, sei lá. Ele é de membrana, é um da Logitech de membrana, não é mecânico, mas lembrando que também que meu braço articulado está preso aqui na mesa, na mesma mesa que está o teclado, tá legal? Eu vou trocar agora para o microfone da VEG. Agora eu estou falando do microfone da VEG, teclado agora. Pelo menos aqui no OBS, tá mostrando para mim que o VEG ele tem uma rejeição um pouquinho melhor do que o da Fifine. Mas aí é só você ajustar volume, eu acho que não tem tanto problema com relação a isso não. Tá legal? Então agora eu tô falando no VEG, que é o microfone, a mesma coisa do F-Duce SL40, o VEG, e agora eu vou voltar aqui para o microfone da Fifine. Voltei para o microfone da Fifine, o AM8. Eles estão aqui praticamente no mesmo volume. Eu acho que o da VEG ele é um pouquinho mais, pouca coisa mais alto, mas aí é só questão de regular, porque eu botei tudo no máximo aqui no OBS, mas aí eu não sei, na verdade tá a mesma coisa aqui no OBS, por incrível que pareça, tá a mesma coisa. Quando eu vou falando aqui, a medição aqui é a mesma coisa, impressionante, mesma coisa, questão de volume, tá? Algumas vezes vai um pouquinho mais o Fifine, agora, lembrando que agora eu estou falando do Fifine AM8, não estou com nenhum tipo de filtro, tá? O meu ar-condicionado está ligado aqui, mas ele é um split, então não faz tanto barulho, mas para você ver, eu vou ficar parado agora, calado, e você vai ver também a questão de som ambiente, lembrando que o volume aqui está no máximo no OBS, tá legal? É claro que você pode... Questão de volume porque, por exemplo, aqui eu não consigo ver se está no máximo o ganho do microfone ou que nível tá. Aqui eu consigo, no da Fifine, esse que eu tô falando agora, eu consigo ver mais ou menos, mas eu decidi ver pelo OBS, tá legal? Então eu tô marcando tudo pelo OBS. Não sei como é que tá ali nele ali. Então agora eu vou mudar pro VEG. Mudei pro VEG e aí a gente vai ver a questão de ruído, assim, em ambiente, tá? Ruído ambiente. Eu vou parar de falar. Voltei a falar. Ambos aqui não mostraram nada no OBS para mim, tá? Ambos não mostraram nada. Vamos ver agora aqui a parte, o Fifine AM8. Fifine AM8 agora na questão de ruído ambiente. Eu acho que ambos fazem um bom trabalho na rejeição de ruído, até ambos são bons dinâmicos. Aí você vai ouvindo aí, minha voz ela é um pouquinho grave, você vê que provavelmente, eu não estou com monitoramento aqui, mas você vai ver que provavelmente minha voz ficou um pouquinho mais grave aí para você, lembrando que agora eu estou falando no AM8 da Fifine, e eu vou voltar agora aqui pro da VEG, e aí a gente vai para via XLR. Beleza, voltei pro da VEG e agora a gente vai... O que você está achando aí? Qual que é o melhor para você? Lembrando que em questão de custo-benefício,
O da VEG é muito melhor, tá? Ele tá bem mais abaixo o valor. Na verdade, eu não sei quanto tá agora, mas na época que eu comprei, praticamente você poderia comprar 2 da VEG e um da Fifine. Então, pelo valor do AM8 da Fifine, você poderia comprar 2 do da VEG. Então, assim, você vê que já vale bem a pena você pegar um da VEG, tá? Só por essa questão, só por causa disso, tá? Agora, se os dois fossem o mesmo preço, eu continuaria pegando da VEG, eu. Mas você tá ouvindo aí, eu tô falando da VEG agora, vou falar no Fifine. Falando agora no Fifine, então aí você vai escolher qual que é o melhor para você. Eu acho que não tão baseado na qualidade do som, porque é muito parecida, na minha opinião, tá? É mais na questão do corpo, a construção e assim o visual, o design, a sua utilização do microfone, por aí vai. Agora eu vou conectar esses dois microfones na minha interface de áudio. E aí a gente vai ouvir os dois aqui, lembrando que os dois vão estar com o mesmo tipo de cabo, tá? O mesmo cabo, o mesmo comprimento, até para não ter nenhum problema. Cabo Santo Ângelo, lembrando que agora eu estou falando via USB no microfone da Fifine, o AM8, e aí eu vou ligar ali na minha interface e no mesmo questão de ganho, mesma coisa, eu vou deixar tudo igualzinho, mas aí para você ver, ou melhor, para você ouvir cada um deles em uma interface via XLR, beleza? Vamos lá. Esse é o áudio do microfone da VEG via XLR, cabo Santo Ângelo Ninja ligado a Depucheng, uma interface, né? Interface da Depucheng. Eu não lembro o modelo delas, mas já fiz até uma review aqui no meu canal. Eu vou fazer silêncio agora e você vai ouvir a questão de ruído ambiente. Vamos ver como é que ele se comporta. Teclado. Falando agora do lado do microfone, falando do lado do microfone da VEG 123, falando do lado do microfone, voltando agora até o centro do microfone, falando diretamente no microfone, papé pipapu, faca, sapo, sapinho, vala, papé pipapu, papé pipapu. E agora eu vou virar devagarinho agora para a câmera e eu tô falando no microfone na diagonal. Esse é um microfone da VEG via XLR ligado a uma interface de áudio, a minha interface da Depucheng. Agora eu estou falando direto no AM8 via XLR, lembrando que o RGB não funciona quando está via XLR, somente quando está via USB. Então você vê que as luzes estão apagadas aqui. E eu estou na interface Depucheng, mesmo ganho aqui, ambos o mesmo ganho na Depucheng. E agora eu vou falar aqui, ó, na verdade eu vou ficar quieto para a gente ouvir a questão de ruído ambiente. Teclado. E agora eu estou falando do lado do microfone AM8 da Fifine, falando do lado e voltando devagarinho para o centro do microfone, falando agora diretamente, olhando para ele, papé pipopu, sapo, faca, vala, fala, papé pipopu, sacessi, sossu, papé pipopu, mais ou menos 4 dedos de distância. Agora eu tô voltando, olhando para a câmera, falando na diagonal do microfone. Esse é o microfone da Fifine, o AM8 via XLR. Vamos lá, eu estava ouvindo os microfones aqui e me pareceu que o microfone da VEG adicionou um pouco mais de graves do que o microfone da Fifine. Ambos adicionam graves, mas eu acho que o da VEG, principalmente via USB, ficou bem mais assim perceptível para mim essa adição de graves aí do microfone da VEG. Agora via XLR foi menor. Tem um pouquinho a mais no da VEG, mas foi menor do que via USB. Não sei se você concorda comigo. Então, mas assim, ambos são bons microfones, eles fazem o trabalho deles muito bem e vai depender, é claro, porque não esquece, o microfone da VEG ele custa assim metade do valor do microfone da Fifine. Então, você pode comprar um da Fifine ou você pode comprar 2 da VEG. Então, tudo vai depender aí do seu orçamento e do seu objetivo com o microfone, tá legal? Ó, não esquece não, se você gostou desse vídeo, ó, dá um joinha aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e vamos conversar, na sua opinião, qual é o melhor microfone? Qual tem um som que melhor te agrada? Lembrando que a minha voz ela já é grave.
Então, você tem que perceber aí como é que é a sua voz, se a sua voz é menos grave e tal. Então, talvez esses microfones aí se ajustem, porque varia muito, tá? De voz para pessoa, de pessoa para pessoa. Então, acaba ficando uma coisa muito pessoal. O que eu quis mostrar para você aqui é que ambos têm boa qualidade. E aí, tanto escolhendo um ou outro, você vai estar bem, entendeu? É isso que eu quis mostrar aqui, basicamente. Mas vamos conversar nos comentários, tá legal? É isso. Um abraço. Fui.